Olá, doutora Fernanda Lima aqui e hoje eu vou te contar 4 estratégias que eu utilizo para conseguir mais tempo livre, mesmo tendo uma agenda cheia. Então hoje a gente vai conversar sobre esse tema. É daquelas conversas que separa o teu chazinho, separa o teu cafezinho, porque hoje a conversa vai ser muito boa. O objetivo desse vídeo é te fazer refletir. Então hoje a gente vai conversar sobre, não só sobre procedimentos odontológicos, sobre consultório, mas sobre vida, sabe? Quando eu falo de gestão do tempo, eu não tenho como separar a gestão do tempo, né, do meu tempo, das prioridades que eu tenho na vida. Então, eu já vou começar daí, tá? A primeira estratégia que eu utilizo é ter prioridades na minha vida, na visão macro da vida e não só prioridades dentro do consultório, entende? Então, quando eu falo sobre prioridades, eu tenho prioridades para o ano, para o semestre, para o mês, para a semana. Isso é muito importante porque nenhuma evolução na tua vida vai acontecer por acaso, assim, cair no teu colo, entende? Então, entender isso para mim foi muito essencial. Porque quando eu entendi que nada ia acontecer por acaso e que não adiantava eu ficar esperando milagre, foi onde eu me dei conta que, sabe, nada ia cair do céu para mim e eu precisava definir o que eu ia querer do meu futuro. Então eu comecei a pensar sobre prioridades há muitos anos. Então a vida que eu vivo hoje nada mais é reflexo de um planejamento que eu fiz lá atrás. E agora, eu quero que tu pense aqui comigo, sabe, nesse vídeo, quais são tuas prioridades? O que é mais importante para ti nesse momento, nesse dia, nessa semana, nesse mês, nesse ano e nessa vida? Então, se tu pensa em, por exemplo, vamos dizer que a minha prioridade seja, cara, eu quero me aposentar e eu quero me aposentar bem, porque a nossa profissão é uma profissão que tem muitos riscos à saúde, especialmente a saúde da coluna, mas um risco de lesão por esforço de repetição muito alto. Então, a gente tem sim que pensar no dia que a gente se aposentar. Então, eu não acho absurdo hoje, com 33 anos que tenho, tá pensando, cara, e quando eu tiver 60, será que eu vou querer estar nesse mesmo ambiente? Será que eu vou querer trabalhar na mesma intensidade? E às vezes eu até posso querer, mas será que eu vou poder? Então, eu preciso ter investimentos que me garantam esse futuro que eu quero. E para eu ter esses investimentos, eu preciso fazer dinheiro. Para eu fazer dinheiro, a minha fonte de renda é o meu consultório. Então, dentro do meu consultório, eu preciso me dedicar a fazer o máximo de dinheiro possível para conseguir a minha prioridade, que é o meu futuro. Vocês estão entendendo como é que a gente vai construindo? Então, se eu preciso fazer mais dinheiro dentro do consultório, por que eu não estou fazendo esse dinheiro hoje? Ah, porque eu não tenho muito paciente, certo? Eu não tenho muito paciente. Então, o que eu posso fazer para ter mais pacientes? Será que eu preciso trabalhar melhor o meu marketing? Será que tem algo aqui dentro que eu possa ajustar? Será que eu preciso melhorar a experiência do meu paciente? Será que eu preciso conversar com a minha recepcionista? O que eu preciso fazer hoje para conseguir chegar no meu objetivo? E, muito mais do que aqui dentro, vamos pensar um pouquinho numa visão um pouco mais macro. Então, talvez o teu objetivo, por exemplo, assim como o meu, engravidar daqui a pouco. Será que eu vou conseguir manter o mesmo ritmo? Será que o que eu preciso fazer hoje para isso? Então, por que é importante a gente pensar nisso? Porque, digamos que as tuas prioridades sejam trabalhar muito, fazer um mestrado, ter filhos, beleza, mas daí tu vai se dedicar a tudo isso ao mesmo tempo, tu precisa definir agora, para esse momento, qual é a prioridade. Sabe por quê? Porque essas prioridades, elas precisam ir convergindo. Você precisa ter
ter uma visão de longo alcance, sabe? Não aquela visão curtinha, só aqui, que eu só vejo o dia, eu tenho a minha lista de tarefas diárias. Tá, mas essas listas de tarefas diárias, elas estão te levando para onde? Por quê? Então, ter essa visão de longo alcance, ela te faz, dia após dia, ir seguindo em direção ao teu objetivo. E por que eu falo objetivo, que é uma coisa assim tão vaga? Porque às vezes o que é prioridade para ti pode não ser prioridade para mim. Às vezes o que é prioridade para ti pode não ser prioridade para mim nesse momento. Então, quem não se planeja vai colher os frutos das escolhas que está fazendo, as escolhas diárias, de qualquer forma. A questão é que quem se planeja sabe muito bem onde é que vai chegar. Pode até não saber em quanto tempo demora, mas sabe que está na direção correta. Então, isso é muito importante para entender que, cara, se eu não planejar, se eu não pensar nisso agora, se eu não definir minhas prioridades, se eu não caminhar em direção ao que eu quero, eu vou estar indo para algum lugar. Tá? Eu vou estar indo para algum lugar independente. Então, eu vejo muita gente que vive uma vida de reclamação, de porque a odontologia não dá dinheiro. Realmente dá, ela não dá para ninguém não. A odontologia, ela rende frutos muito bons. Tenho certeza que na tua cidade tem gente faturando alto com o consultório. Mas não é por acaso. Você pode observar, nunca vai ser daquela pessoa que é preguiçosa. Olha minha irmã, vou até chegar mais perto aqui. Eu tô falando isso aqui pra ti porque muita gente não vai falar. E o meu objetivo aqui com esse vídeo é te fazer realmente despertar. Não fica com raiva, não entende essa mensagem com raiva. Entenda essa mensagem como, cara, talvez seja isso, talvez eu esteja reclamando demais. E sabe qual é o problema da reclamação? É que enquanto a gente está reclamando, a gente está focado na reclamação, a gente não consegue fazer o que a gente tem que fazer. Enquanto a gente deveria estar de bico calado, fazendo o nosso todo santo dia. E não é que você não possa reclamar, não tenha dias ruins, porque todo mundo tem. A minha pergunta é, onde está teu foco? Tá na reclamação ou tá na evolução? Porque nas duas coisas não dá. É impossível, tá? E quando você tem essa visão de, cara, é mesmo, tô reclamando demais, você começa a entender por que que às vezes outra pessoa que nem é tão bom tecnicamente, nem tem uma estrutura tão boa quanto você, tá muito melhor na carreira do que você. O que que aquela pessoa ali tá fazendo de diferente, né? Então a minha sugestão é que, sabe, tira um tempo, anota aí quais são as tuas prioridades para a tua vida, quais são as prioridades para o teu ano, o que que você quer concluir até o final desse ano, o que que é importante para ti. Não, eu quero me dedicar mais para a família, eu quero me dedicar mais ao meu consultório. Aonde precisa estar o teu foco e as tuas ações nesse momento. Por quê? Para você ter o futuro que você quer, você precisa agir hoje, no presente. Não tem futuro sem ação no presente. E é por isso que eu tô te fazendo toda essa reflexão e perceber isso foi algo muito importante dentro da minha carreira. Por quê? Aí a gente vem com a segunda estratégia. Tenha um plano de carreira. Raríssimas vezes, eu acho que talvez uma ou duas vezes, eu vi alguém falando sobre isso na odontologia. Plano de carreira tem em quase todas as profissões, é algo muito comum no mundo corporativo. Qual vai ser a tua evolução dentro da carreira? Parece que quando a gente pega o nosso diploma lá na faculdade, a gente acha que a vida, pronto, a partir de agora a gente acha que o difícil foi conseguir o diploma. Aí a gente vem para o mercado de trabalho, completamente despreparada, sabendo apenas
somente a técnica e muitas pessoas, muitos dentistas ficam na técnica por anos sem aprender nada mais. E os que são mais espertos entendem que só a técnica não vende. Você pode ser excelente tecnicamente, se você não tiver outras habilidades que são complementares a essa técnica, você fica estagnado na profissão. Você fica um pouco paciente. É o que acontece. Então, o plano de carreira, e essa é a segunda dica, faz uma linha do tempo. Do dia que tu pegou o teu diploma na faculdade até o dia da tua aposentadoria. Primeiro te situa, onde é que tu tá agora nessa linha do tempo? Tu tá no meio da linha do tempo, tu tá do meio pra frente, do meio pra trás, onde é que você tá? Beleza, então o primeiro ponto é diagnosticar onde é que você tá. E aí, depois de você diagnosticar onde você está, você vai planejar o que você vai fazer daqui pra frente, porque assim, o passado não dá pra mudar, certo? Não foque muito no passado. Por quê? Não dá pra mudar. Não tem como a gente fazer diferente. Quer dizer, tem como a gente fazer diferente, não tem como a gente alterar o que passou. Então, com o passado, a gente aprende. Cara, o que eu fiz aqui no meu passado que foi legal e que eu quero levar pra frente, que eu quero amplificar isso aqui? Ou, o que foi lá no meu passado que eu passei e eu não gostei? Eu não quero repetir. Falando especificamente de consultório, o meu plano de carreira, que eu fiz há 10 anos atrás, foi, primeiro ponto, eu quero montar um consultório. Eu sempre soube que eu queria atender em consultório. Então, o meu primeiro ponto era, quero montar um consultório. Tenho dinheiro? Não, tenho zero dinheiro. Então, o que eu preciso fazer para ter dinheiro mais rápido? Vou trabalhar no PSF. Trabalhei pouquíssimos meses no PSF, consegui o suficiente. Ao mesmo tempo, eu já estava negociando, já estava procurando consultórios. Inclusive, tem essa história bem detalhada lá no meu Instagram. Então, procura lá nos primeiros posts que eu já contei essa história. Então, depois de montar um consultório, pronto, consegui o primeiro objetivo, beleza, já tem um consultório. Agora, ó, técnica, experiência, volume, convênio. Então, eu comecei a atender em volume. E aí, eu comecei a ver que essa não era a realidade que eu queria trabalhar. Porque a forma como eu queria trabalhar era incompatível com atender em volume. E aí, eu comecei a refinar o meu público. Eu entendi que aonde eu estava ia ser impossível de fazer o trabalho que eu queria fazer, da forma como eu queria fazer. E aí eu comecei a me movimentar para me mudar. E aí eu mudei a localização do meu consultório, eu vim para uma região nobre da cidade e a partir daí eu comecei a trabalhar outras coisas. Então, a cada objetivo que você chega dentro do teu plano de carreira, você vai colocando um para frente. Esse pensamento faz você não conseguir se acomodar. É impossível você se acomodar desse jeito. Então, depois disso, cara, eu não quero mais atender em volume. Não quero mais atender dia de sábado. Porque na época do volume, lembra? Na época do volume, eu atendia mais de 10 convênios. Eu atendia sábado, domingo, feriado. Qualquer dia, a hora que você me chamasse, eu tava atendendo. Quando eu entendi que não era volume... Porque isso aí a gente vai refinando, tá, gente? Planejamento é pra dar liberdade, não é pra deixar ninguém preso. Então, eu falei, cara, não é isso que eu quero. É o que eu preciso no momento, mas não é o que eu quero pra sempre. Então, eu comecei a partir daí, né, quando eu me mudei, a refinar o público. Eu quero trabalhar com esse público aqui, eu quero trabalhar com esses procedimentos aqui. Então, eu fui cortando os convênios, diminuindo o volume, e cortando os procedimentos. Então, hoje em dia, eu faço 3 coisas, né? Eu trabalho com clareamento, bruxismo e ortodontia. E faço a prevenção dos meus pacientes. Ponto. Então, eu fui refinando. A cada ano que passava, eu fui refinando. Eu fui cortando o que não fazia sentido. Fiz vários cursos, fiz curso de faceta, né, na época da lente de contato. Cara, não quero trabalhar com isso aqui. Então, eu fui refinando e só que teve uma coisa que foi incomum durante todo esse período, mesmo do que eu tava lá trabalhando em volume, que era
durante todo esse tempo, eu trabalhei a minha comunicação. A minha comunicação com os pacientes, eu aprendi a tratar de gente. E aí, eu também trabalhei, concomitante a isso, eu também trabalhei a comunicação online. Comecei a divulgar meu consultório, eu mesma. Eu nunca deleguei essa tarefa, né? Nunca deleguei. Então, eu fui evoluindo a minha comunicação para aprender a chamar o público que eu queria trabalhar. E para reduzir o volume ou aumentar no meu tempo. Entendendo que eu precisava ter o controle da minha agenda e não ela o meu controle. Então, o plano de carreira, vocês estão entendendo? O plano de carreira, ele foi essencial para me preparar para cada época que eu estava vivendo no consultório. Então, esse plano de carreira, e eu ainda estou no meio dele, quando eu olho para trás, eu digo, eu disse que isso aqui ia acontecer, isso aqui aconteceu. Mas isso aqui aconteceu por milagre? Isso aqui aconteceu por milagre, porque Deus quis? Também, claro, porque Deus quis, mas a palavra de Deus diz assim, esforça-te e eu te ajudarei. Não é eu te ajudarei sem esforço. Então, o esforço da minha parte sempre teve, eu sempre trabalhei muito. Então, é isso que eu tô querendo dizer pra você, que quando hoje eu digo assim, eu tenho o controle do meu tempo e da minha agenda, não é por acaso, eu não vou te dizer, fecha aí uns turnos e é isso. Eu não tô aqui pra isso, pra esse trabalho raso, meu trabalho é profundo. Eu quero que você venha aqui comigo e repense a tua carreira. Você tá na direção que você quer? Você tá indo para o local que você gostaria? Você tem um número de pacientes no teu consultório que te agrada? Você tá trabalhando com o público certo? E assim, não tem tempo certo e errado. Você querendo mudar, se você se esforçar, se você não se omitir de trabalhar em prol do que você quer, você consegue, tá? Então entenda qual é a época dentro desse teu plano de carreira que você tá agora. Que época da tua carreira? Porque, pelo menos na minha, eu não posso dizer que vai ser assim pra todo mundo, mas na minha foi. Primeiro, eu queria atender como se não houvesse amanhã. Eu queria lotar a minha agenda manhã, tarde, noite e madrugada. Depois, pouco tempo depois, eu me toquei que não era isso que eu queria de verdade. E aí eu mudei a rota. Então, pra ti, o que é importante agora? É volume? É qualidade? O público? Tá certo? Então, você tem que ter esse pensamento de, mais uma vez, uma visão de longo alcance, tá? Bora para a terceira estratégia. Então, já falamos de prioridades, estabelecer prioridades, fazer plano de carreira. Terceira estratégia, planejamento semanal. Então, estão entendendo como é que eu fiz esse vídeo? A gente está vindo de uma visão mais macro de vida, depois a gente vem para a carreira e agora a gente vem para a semana, tá? Não deixe a agenda do consultório mandar no seu tempo. Se você se planejar com antecedência, você consegue fazer tudo o que você quer. A questão é que, às vezes, você não tá nem aí pra tua agenda, deixa a tua atendente montar do jeito que ela quer. Monta aí, tá? Toda segunda e quarta e sexta eu tô aqui atendendo. E aí, tu não tem uma organização. Aí, ao longo da semana, a tua semana fica super pesada, super corrida. Cara, eu precisava ir no médico, não consigo. Precisava ir no Guatemi, fazer no shopping, fazer uma coisa, não consigo. Não tenho tempo. Aí uma amiga tua te chama pra sair, pra fazer um happy hour, tomar um vinho. Não posso, não tenho tempo. Não tem tempo ou você não criou o tempo? Então, nós, dentistas, somos profissionais liberais. O que aconteceu comigo, né? Minha visão de carreira. O meu pai é cardiologista, é médico, né? E ele nunca teve consultório, ele sempre trabalhou em emergência. Então, a visão que eu tinha da medicina
era uma visão de assim, todo médico trabalha desse tanto, todo médico toda noite tá fora de casa, porque meu pai dava plantão à noite. E aí, aquilo criou em mim um asco de, cara, eu não quero, isso é viver? Eu criança, eu lembro que eu tinha essa visão de, é isso que é trabalhar, é isso que é ser médico? Do outro lado, a minha mãe, que é administradora, né? Ficava, você tem que ser médica, você tem que ser médica. E quando foi pra eu decidir, a primeira opção que eu descartei foi a medicina. Claro, eu tinha uma visão errada, é óbvio que se eu tivesse feito medicina, eu acredito que eu teria a mesma visão, mas o que eu tô trazendo aqui pra nós é o quanto o controle e a gestão do tempo é importante pra você. Nós somos profissionais liberais. Sabe o que isso significa? Isso nos confere liberdade. A gente diz o que nós vamos fazer na semana. No ano, no mês, na semana, no dia. O que você está fazendo dentro dessas áreas, né? No ano, no mês, na semana, no dia. Para chegar mais perto do teu objetivo. Você está um dia mais próximo do teu objetivo ou um dia mais longe do teu objetivo? Quando você vai fazer um planejamento semanal, né, uma vez por semana eu paro e tenho uma reunião comigo mesma para definir o que eu vou fazer naquela semana seguinte. E aí, o que eu observo? E aí pode ser alguns pontos que você acha interessante tratar também. Quais tarefas eu posso delegar? Quais outras agendas eu preciso olhar e tem interferência na minha agenda? Então, de repente, do marido, do filho, uma agenda da escola. Se você, de repente, tem algum compromisso com os teus pais, algum compromisso com amigos, tem algo que você já saiba que vai fazer naquela semana, então já vai anotando isso também, tá? E outra, esse é o planejamento dos outros, né? Assim, marido, filho, consultório. Existe um planejamento muito importante que você precisa incluir dentro dos teus planos, que é o teu planejamento. Fazer teus hobbies, atividade física, alimentação, cuidar das contas. Em que momento você tá tirando um momento para fazer isso? Ou você tá fazendo tudo meio que na doida? Então, tenha isso à vista, sabe? Para você ver. Se você não for a pessoa que escreve muito, que não gosta de estar... Eu sou a pessoa do planejamento, então meu negócio é fazer e ticar. Eu adoro dar aquele tiquezinho de concluído em tudo. Tem nada mais gostoso pra mim do que ver, sabe, olhar a semana e ver, cara, eu fiz tudo que eu tinha pra fazer aqui. Mas se você não for, tudo bem, tá? Porque o que eu tô falando aqui, pra mim, eu sei que pra mim pode ser até mais fácil do que pra muitas pessoas que não têm a organização e a disciplina de uma forma tão orgânica. Eu sei, tem pessoas que são mais... que tem coisas que eu não tenho tanto em relação, por exemplo, à execução. Tem pessoas que são muito, assim, da execução mesmo, da ação. Outras que são mais criativas. E o que você pode é aprender com outras personalidades, ou pessoas diferentes de você. E o que eu tenho para te ensinar é o que é fácil para mim. Essa parte de planejamento. Então, se você não for essa pessoa que, eu não gosto de anotar tudo tudo bem, você pode fazer em formato de lista de um jeito mais simples, mas tenha isso em mente. Tenha contato diário com seus objetivos, com seus planos. Eu aqui, como é que eu faço? Uma vez por ano eu faço um planejamento anual e esse planejamento anual, ele tem total relação com os meus objetivos e prioridades para a vida. Então, planejamento anual, planejamento mensal, uma vez por mês, planejamento semanal, uma vez por semana e todo dia eu tô em contato com as coisas que eu tenho para fazer naquele dia. Mas isso tudo vai convergindo para as minhas prioridades e os meus objetivos, para garantir que, vamos dar um exemplo aqui. Eu sou uma pessoa que eu adoro atender com muita calma. Eu priorizo isso na minha vida, uma coisa mais paz, mais tranquilidade, mais zen. Aí vem uma proposta de um plano que vai até pagar ok, só que é para atender num volume louco, num volume gigantesco. Faz sentido você aceitar isso? Faz sentido com a tua prioridade? Então é para isso que a gente estabelece prioridade, até para guiar as nossas decisões, para que as nossas decisões
elas estejam sempre convergindo para onde a gente quer. E são esses objetivos e essas prioridades que determinam a ordem das tarefas e não a urgência. Claro que ao longo da semana aparece um monte de coisa que a gente não previu, claro, óbvio, isso é a vida, né? Não dá pra gente controlar a vida. Mas, se você só vive com uma lista de tarefas diárias, eu tenho que pagar a conta tal hoje, preciso fazer o pedido da dental, preciso fazer isso aqui hoje. Aí tu termina a tua lista e aí tu tá só apagando o incêndio. Por quê? Tu precisa fazer o pedido da dental porque amanhã tu vai instalar um aparelho, por exemplo, e tu tem que fazer o pedido hoje. Se tu tivesse feito um planejamento semanal, tu teria essa informação lá no começo da semana. Tu teria olhado a tua agenda. Se tu tivesse essa rotina, é assim que eu faço. Então, uma vez na semana eu olho tudo que eu vou atender, eu sei tudo que eu preciso comprar para fazer as coisas com antecedência. É a mesma coisa, dando aqui um exemplo, é a mesma coisa daquela pessoa que vive atrasada. Vocês conhecem alguém assim? Cara, a pessoa toda, ela pode marcar um chá da tarde às 4 horas, ela vai chegar às 6. Porque ela está acostumada a viver apagando incêndio. Ao invés, se você sabe que você demora 1 hora para se arrumar e você precisa sair de casa às 3h30, comece a se arrumar às 2h30. Então tem gente que é assim, sabe que vai demorar pra caramba pra fazer alguma determinada tarefa, sabe que precisa chegar no horário e deixa pra se arrumar em cima da hora, sabe que não vai dar tempo, é uma receita pro desastre. Então, o que eu tô falando aqui, né, e essa estratégia que eu utilizo pra conseguir mais tempo do planejamento semanal, ela que me faz conseguir gerenciar o meu tempo. Eu digo pra agenda o que eu vou fazer. Essa semana tô tão cansada. Essa semana eu não vou fazer isso aqui não. E outra, você planejar de uma forma geral serve pra te dar liberdade, não pra te prender. Planejar te dá tanta liberdade essa, inclusive, de não cumprir o que você planejou. Porque se você tem o controle, se você conseguiu planejar direitinho, você pode inclusive dizer, não tô afim de fazer isso aqui hoje, vai para a próxima semana, vai para outro dia, não tem problema, uma vez ou outra, não tem problema. Só que aquilo ali não foge, aquilo ali não vira um incêndio, entendeu? Bora para a quarta estratégia? Então, até agora, falamos sobre prioridades, plano de carreira, planejamento semanal. E a última e não menos importante, entenda a si mesma. Entenda como você funciona, quais atividades você precisa levar mais tempo, o que demora mais tempo para você, o que você faz mais rápido, o que você planejou e não cumpriu. Cada tarefa que você planejou e não cumpriu, investigue. Por que você não cumpriu? Você está procrastinando por algum motivo? Ou você cumpriu, não deu tempo, realmente aquele dia foi muito apertado, não deu tempo. Então, na próxima, deixa mais tempo. Separa um bloco de tempo maior para aquela tarefa. Eu disse que eu ia fechar o mês no consultório, ia fazer o meu carnê-leão. E aí, eu disse que eu levava 1 hora e eu não fiz naquele dia porque eu ia levar mais tempo do que isso. Então, na próxima, já deixa mais tempo. Ao mesmo tempo, seja gentil com você mesma, não vai se entupir de tarefa que você sabe que você pode até dar conta, mas você vai ficar exausta no final do dia. Então, aprenda a distribuir as suas tarefas. Se você sabe que vai no médico e o médico é do outro lado da cidade, você vai. Se você tem essa informação 1 semana antes, será que não é interessante? Você não tem alguma outra coisa para resolver lá também? É isso que o planejamento te dá. Só que se você só deixa para pensar nas coisas em cima da hora, quando elas acontecem, você não dá mais tempo. E aí, meu Deus do céu, aí eu vou chegar atrasada, e aí cadê? E aí você fica uma completa bagunça. E quando a nossa cabeça ela tá mais organizada, a gente sabe o que a gente tem que cumprir. O nosso cérebro, ele foi feito para rotina, ele foi feito para disciplina. A gente funciona melhor assim. A gente não funciona no caos e na bagunça. Você vai perceber que até as ideias fluem melhor
quando você tá com a cabeça mais organizada. E sabe o principal? Mais até do que isso, você garante que você tá evoluindo. Você percebe a tua evolução ano após ano. Você vai chegando mais perto e vai alcançando objetivos também, sabe? Outro ponto muito importante aqui do Entenda a Si Mesma é: não coloque metas extremamente distantes. Tipo assim, minha meta é me aposentar bem. Por quê? Porque a gente tende a ficar feliz quando a gente alcança essas metas. E aí você vai deixar para ser feliz só quando se aposentar? Então coloca pequenas metas, sabe? Ao final dessa semana eu tenho que fazer isso. Ao final desse mês eu tenho que fazer isso. Pequenas, coisas pequenas. Para que você perceba que está evoluindo. Para que você se orgulhe de si mesma. Para que você não desista. A cada revisão que você for fazendo do seu planejamento e tudo mais, você pode mudar de ideia. Você pode refazer os planos, você pode mudar a rota, tá tudo bem. Planejamento não é para te aprisionar. Então, se eu pudesse resumir essas 4 estratégias, seria, em um verbo só, seria: planeje-se. Não deixa ninguém escrever o teu futuro, é você. E se você não fizer, minha irmã, ninguém vai fazer. Se você não fizer por você, ninguém vai fazer. E não deixe que a urgência, outras pessoas, não deixe que ninguém tome as rédeas da tua vida, tá? Planeje seu dia, claro, mas não deixe de planejar a sua vida. Não deixe de garantir que você está caminhando na direção que você quer. Eu sei que esse vídeo foi um pouco mais psicológico, né? Mas eu acho impossível falar de ter tempo na vida sem o planejamento, porque essa é a parte do bastidor que pouca gente te conta. É que nem um atleta, sabe? Quando o cara tá em alto rendimento, você vê ele recebendo a medalha de ouro lá no pódio, você acha que aquele é o momento de glória dele. Você não vê tudo que estava por trás. Então, quando a gente fala de tempo, é a mesma coisa, gestão de tempo é a mesma coisa. Eu não vou aqui simplesmente te dizer: fecha um dia na tua agenda e vai para o médico. Você pode fazer isso, yes, you can. Não é isso. É que se você não planejar todo o resto, só isso não vai adiantar, porque você não precisa ir para o médico uma vez só. Entende? Então, gente, é isso. Espero que tenham gostado. Nos dias 16 a 20 vai acontecer a Semana Consultório Lucrativo, onde eu vou ministrar algumas aulas online gratuitas para você entender melhor como captar mais pacientes pela internet. A gente vai conversar muito sobre consultório, sobre como produzir conteúdo, enfim, vai ser muito legal. É o maior evento que eu já produzi até então e eu espero muito, muito te ver lá. Para participar, basta clicar aqui embaixo e se inscrever. Você precisa se inscrever e confirmar a tua inscrição no e-mail, tá bom? Deixa um like aqui pra mim, deixa um coraçãozinho. Se você tá vendo no YouTube, deixa teu like. E até o próximo vídeo.